O maior desafio do setor agrícola brasileiro é atrair investimentos para continuar crescendo. É especialmente difícil captar recursos financeiros nesse setor, no caso do Brasil, pelo fato do próprio custo Brasil, que é o custo relativo à infraestrutura precária. Para diminuí-lo, é necessário um esforço conjunto entre o governo e a iniciativa privada, que é responsável por criar processos logísticos mais eficientes e também pela inovação tecnológica. Tudo isso pensando que o agronegócio ele depende dos recursos naturais e, portanto, deve-se utilizá-los de forma responsável. Fatores macroeconômicos, como a instabilidade política que leva à alta do dólar e a queda no preço das commodities, dificultam ainda mais esse cenário já complicado. Por isso que é importante que custos desnecessários, como o desperdício durante o transporte, que é majoritariamente rodoviário, meio menos indicado para o transporte de grãos, sejam cortados para manter a competitividade do país. No entanto, isso depende de uma iniciativa conjunta entre governo e empresa privada, o que dificulta um pouco esse processo. Por outro lado, a inovação tecnológica é o meio mais propício para aumentar a produtividade e também parte do problema que mais diz respeito somente à empresa. Ou seja, a empresa tem mais autonomia sobre essa parte, é mais fácil dela lidar, somente ela lidar com isso. E disseminar novas tecnologias e novas técnicas pelo campo é um processo que deverá ser facilitado por uma geração de produtores com maior interesse em usá-las pela disposição na indústria, em facilitar o seu uso. Portanto, é nesse ponto que a Cargill deveria investir mais fortemente. A inovação reduz os custos e isso também mantém a competitividade, não importa qual área a inovação é pensada. Missão 1 pronta. Missão 2. Meu nome é Patrick Lieberman, moro em um apartamento na Vila Nova Conceição junto com minhas 3 irmãs, minha mãe e meu padrasto. Eu tenho 20 anos e durante a época que eu fazia cursinho, eu ultrapassei a minha maior barreira, que foi o vestibular. Eu cito isso justamente porque eu acho que tem uma característica muito importante dessa experiência, que foi o cursinho, que dá para ser retirada. Eu queria fazer administração justamente pelo leque de oportunidades que o curso me abriria. Eu poderia trabalhar com marketing, finanças, logística, apesar de já ter na minha cabeça que eu queria finanças. E a FGV, eu decidi que eu queria fazer Getúlio Vargas porque eu queria o melhor ensino para mim, eu queria a melhor faculdade e eu acreditava e ainda acredito que é a melhor. Bom, eu fiz o cursinho junto com... O primeiro semestre que eu fiz cursinho foi junto com o terceiro colegial. E não me deu muito certo, eu acabei não sendo aprovado na GV, mas eu fui aprovado em outra faculdade muito boa também. Mas não era o que eu queria, então tava faltando alguma coisa. Eu voltei pro cursinho e fui atrás da GV, eu fui atrás do meu sonho, eu fui atrás dos meus desejos e no semestre seguinte eu consegui passar na GV. E eu acho que essa experiência, essa história mostra a minha determinação, que é uma característica importante sobre mim. Eu gosto de ir atrás das coisas que eu quero. E já quando eu estava na faculdade, eu decidi que eu queria ajudar as pessoas, então eu me inscrevi na coleta da ONG Teto. É um programa que ocorre um final de semana por ano, no qual os voluntários se reúnem nas esquinas de São Paulo para conscientizar as pessoas sobre a existência da ONG e do projeto deles, e para arrecadar fundos também, para poder continuar com o projeto. Cada esquina tem 2 líderes, e eu não era um deles, mas eu dei uma ideia antes do início da coleta que acredito ter nos ajudado a arrecadar mais do que normalmente. Eu organizei o meu grupo e ao invés de cada um ir no mesmo farol e tentar ir em diferentes carros, eu dividi em 2 grupos que ficaram em 2 semáforos diferentes e a gente ia rodando conforme o tempo passava. Foi importante decidir quais os faróis, descobrir qual farol que demorava mais para abrir, qual ficava mais cheio quando fechava, e a gente ia indo de acordo com esses fatos. Claro que eu comuniquei para os líderes, até porque eles tinham muito mais experiência do que eu, eles já tinham participado outra vez da coleta e aquela foi minha primeira vez, e eles aprovaram. E ao final dessa experiência, tive um sentimento de gratificação em ajudar os outros. Eu acho que esse sentimento, junto com a minha determinação, são 2 dos fatores que mais me engajam.